E vou dar boa tarde, porque vai sair de tarde. Tá. Isso aí. Vamos lá? Vamos. Apareceu sua imagem aqui na TV, você espera uns 3 segundos aí e começa. Ok. Boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Mais uma tarde de Café com a Doula. E nós estamos aqui mais uma vez nessa tarde, hoje, quinta-feira, excepcionalmente, porque estou recebendo uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu admiro muito o trabalho e eu creio que muitos de vocês também vão gostar dessa conversa, desse bate-papo leve. Estamos aqui hoje com o Gilberto, esse enfermeiro especialista em UTI neonatal e pediátrico. Isso aí. Boa tarde. Boa tarde. Boa E tarde, aí, boa tarde Gilberto? Vamos Manu, conversar boa um tarde. pouquinho? Vamos lá. Eu sei quem é Gilberto, mais ou menos. Conheço, né, um pouco. Mas fala pra gente, quem é Gilberto? O Gilberto é enfermeiro, neonatologista, como você disse. É pai, né, casado, tem 2 filhos, que é a razão, né, da nossa existência, da nossa vida. A gente faz tudo por eles, trabalha, faz tudo que a gente faz é pensando nos filhos. Uhum. E acredito que seja uma pessoa calma, leve e um pouco tímida, mas que gosta muito do que faz, tem meus momentos de lazer, gosto muito de estar com a família, de praticar meu esporte, gosto de estar com os amigos, com os familiares e levar meus filhos, né, para o lazer. É o que a gente faz de segunda a segunda. Isso é muito bom, isso é muito bom. Pelo que eu vejo, realmente é uma pessoa muito família, né? Vocês são uma família, assim, muito unida. Eu gosto muito do que eu vejo, né? Do que eu vejo, que eu presencio ali. E como que você escolheu a enfermagem e foi para o lado da UTI neonatal? Como foi essa... O que te levou para a enfermagem primeiro, né? É uma história longa, não sei se dá tempo de contar tudo aqui. Não, vamos lá. Mas eu comecei na UTI neonatal com 15 anos. Foi meu segundo emprego, na verdade. Uhum. Então eu entrei como menor aprendiz, comecei a trabalhar no setor de farmácia. Então era responsável por suprir, né, com suprimentos da UTI neonatal e pediátrica. A gente trabalha numa UTI mista. Uhum. E assim até hoje, desde aquela época. Comecei então com 15 anos e aí, como eu tinha muito acesso ao setor, eu comecei a ver muitas histórias bonitas, muitas histórias motivadoras, né? Então eu gostei muito do trabalho realizado dentro do setor e é um setor que é muito diferente de qualquer outro dentro do hospital, apesar de precisar de ter todo o suporte que o hospital precisa ter. Então a UTI neonatal e pediátrica ela usa muito suporte hospitalar de complexidade alta, né, de grande complexidade. Então precisa de todos os exames como qualquer hospital de grande porte precisa. Comecei como no serviço administrativo, gostei, fiz o técnico de enfermagem por 2 anos, aí eu tive um pouco de certeza, né, do que eu queria, gostei muito. E aí, assim que eu acabei o técnico, já comecei a graduação. Comecei a graduação já atuando como técnico de enfermagem, terminei a graduação já, graças a Deus, fui já classificado como enfermeiro supervisor. Agradeço a minha família, até por isso, né, pela conclusão do curso, não foi fácil. A família, minha esposa, que já está começando um relacionamento, foi ali, e estamos até hoje. E a enfermagem... Vocês se conheceram nessa época da... Conhecemos na área, no hospital. Nos conhecemos no hospital. E aí a gente, desde então, está aí até hoje. Graças a Deus. Porque a Ana Paula já trabalhava também, né? Sempre... Isso, começamos a faculdade no mesmo ano, a gente se conheceu como técnico de enfermagem no hospital, trabalhávamos no mesmo plantão, e aí a gente começou
a namorar. Relacionamento ali, no Relacionamento hospital ali. também. E aí começamos a faculdade juntos, apesar dela fazer aqui em Barra Mansa, eu fazia em Volta Redonda. Mas foi legal que a gente trocou muita ideia, estudamos muito juntos. Ela tinha um jeito dela de estudar e o meu jeito de estudar, mas graças a Deus os dois formaram no mesmo ano, começamos a vida no mesmo ano e Planejaram planejamos tudo junto e foi graças a Deus, E foi aí, tudo então, dentro do planejado. você, na verdade, não foi você que escolheu o neonatal, né? O neonatal acabou te Me escolheu. escolhendo Isso. E aí, você tá aí há quantos anos na neonatal? 18 anos, já são 18 anos nessa área, nessa mesma empresa. Eu trabalhei, acho que 14, 15 anos nessa mesma empresa. E aí, hoje, a gente foi primarizado por uma instituição muito maior. E aí, a gente está lá, que é o mesmo grupo, mas hoje pertencendo a uma outra empresa. Então, aí no total já tem 18 anos. 18 anos que você trabalha com isso. Exatamente. Seu segundo emprego e fiquei. E ficou. Até hoje. E eu tentei mudar de área ou pensar mudar em algumas coisas, fazer também atuo dentro do hospital em laboratório. Então, mas eu nunca consegui sair, já tive outras oportunidades e sempre escolhia quando eu precisava. Tá trabalhando demais, a minha esposa, né, cobrava. Vamos ficar em casa. Aí eu ia, não, deixa eu ficar então onde eu me sinto mais em casa. E tem dado aulas em algumas também, né? Fez algumas aulas, deu algumas aulas. Eu fui convidado a dar umas aulas de pós-graduação. Um colega meu tem uma empresa, e a empresa de sucesso aí na região. E a gente, de vez em quando, é convidado lá a dar umas aulas lá. Isso você tinha comentado, né? Na nossa primeira entrevista, assim, prévia. E aí eu falei, olha, que legal, isso é muito gratificante, né? Muito bom. Sinal que, assim, realmente, quando a gente é bom naquilo que a gente faz, as outras pessoas enxergam e valorizam, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente gosta, a gente acaba fazendo com todo o empenho possível, né? Todo o carinho, com todo o amor, com toda a dedicação ao seu trabalho. Então, eu acredito que todos gostam, pelo menos, da pessoa, e muitos gostam do profissional também. Exatamente. Então, a gente acaba fazendo o que gosta, faz por amor, faz porque gosta de estar no local. A gente não trabalha insatisfeito nunca. Quando a gente está junto com as crianças, esquece do resto. Infelizmente, minha esposa fala, você não liga para casa. Eu não, realmente. Eu me envolvo lá, mergulho no trabalho e a gente acaba até... Quando eles ligam, eu fico até assustado. Ia acontecer algum problema, mas é porque a gente fica mergulhado ao trabalho mesmo. Achou o propósito, né? O propósito te achou, você achou o propósito, né? Várias pessoas procuram a vida inteira, né? Qual o propósito na vida, o que é. Para que veio nesse mundo e você com certeza já achou o seu, né? Para que Deus te fez, né? Foi isso aí. Para que deu? Por que Gilberto nasceu? Você já sabe, você já entendeu qual o objetivo, né? A gente está na vida aí para ajudar as pessoas e os pais e as crianças, principalmente. Eu tenho um casal de amigos, né? Eu estava até comentando com você, né? Que os gêmeos ficaram internados, né? No CTI, e eles falaram, não, você conhece o Gilberto? Meu Deus! Uma vez que eles viram no Instagram, no Facebook, há muito tempo atrás. Gente, você conhece o Gilberto? Conheço. Meu Deus! O Gilberto foi um anjo na vida da gente, quando os gêmeos ficaram internados, né? E um dos assuntos é esse, né? Os filhos de gestações múltiplas, né? Gêmeos, trigêmeos. Essas crianças têm uma predisposição maior a serem internadas, a saírem, né? Terem um parto, né? Porque geralmente a gestação é um pouco mais curta, né? Nascem um pouco antes, né? A gestação tende a ser um pouco mais curta e eles acabam ficando na UTI, neonatal. Como é? A gente observa que é muito comum. Infelizmente, é muito comum. Felizmente, normalmente a gente vê que ficam, a maioria, muito bem. Graças a Deus, né? Por que eles podem descer, que a gente fala, né? Ir para o UTI neonatal, ser internado em UTI neonatal? Porque acaba tendo uma restrição de crescimento intraútero. E aí, com isso, eles nascem antes e ainda com baixo peso.
Então, se a gestação for muito bem acompanhada, a mãe fizer as consultas do pré-natal, os exames todos que são prescritos, né? São indicados pelos profissionais de saúde, que são o obstetra, o enfermeiro obstetra. Então, a gente observa que, infelizmente, eles acabam descendo para a UTI neonatal. Eu digo, infelizmente, mais pelos pais, né? Que os pais ficam apreensivos, né? Com essa notícia. Mas sempre que você escuta em qualquer período da vida, né? Fulano está na UTI, seja prematuro ou uma pessoa adulta também, né? Isso. Qualquer pessoa fica assustada, né? Qualquer pessoa fica assustada. Mas, assim, a taxa de mortalidade em UTI neonatal é muito baixa, graças a Deus. Diferentemente de UTI adulto. Então, que infelizmente, já é esperado isso, né? Normalmente as métricas da UTI adulto sempre são, né, de taxa de mortalidade mais alta. Em neonatal é o contrário, graças a Deus. Graças a Deus. Então, a gente, quando tem uma perda, que infelizmente acontece, todos ficam muito comovidos, né? Não só os pais, a equipe toda, né? Os profissionais todos sentem muito. E como que é isso? Como voltar para casa depois dessas... Que essa pergunta também surgiu. Chegou, né? Como fazer para se refazer dessas histórias? É um dia após o outro. Então, infelizmente, a gente não tem muito tempo para sentir, mas sentimos. No momento que acontece, a gente sente. Mas a gente tem que se refazer porque a gente tem uma taxa de mortalidade baixa. Então, quando, infelizmente, a gente não dá certo para algum bebê, são 95% que a gente sabe que vai ficar tudo bem. Então, a gente fez de tudo que era possível, mas infelizmente a gente não conseguiu evitar. E aí a gente tem que arregaçar as mangas e lembrar que tem mais um monte de criança para a gente cuidar e que o mês vai continuar, a vida vai continuar. A gente conversa com os pais, incentiva a procurar uma ajuda, porque muitas das vezes pode ser coisas evitáveis numa próxima gestação. E graças a Deus, quando a gente observa, a gente vê muito, quando a gente tem uma perda, depois a gente fica sabendo que a mãe engravidou, é uma felicidade para toda a equipe, que a gente acaba pegando um vínculo com esse familiar. Com a família toda, né? E aí a gente acaba... E eles dão notícia pra gente, eles dão um feedback. Olha, engravidamos de novo, tá tudo bem a gestação, olha, o bebê nasceu, tá tudo bem, a gente já foi para casa, então a gente, graças a Deus, nem viu o bebê. É claro que um filho não substitui o outro. Não, nunca, né? De jeito nenhum, principalmente se eu conversar com uma mãe, principalmente com a mãe, não que o pai não sinta, mas a mãe sim, sente muito mais. Ela sabe disso, ela fala isso. E ela nunca esquece daquela perda. Às vezes o pai não fala com medo da reação da mãe. Isso. Às vezes eu falo isso. Às vezes o pai, ele omite esse sentimento, essa falar, dor, né? Para proteger a esposa também, né? Assim, eu acho que é do nosso feitio, né? Do homem. Ele tenta mostrar... Camuflar. Isso, tenta mostrar que ser forte, vai conseguir, infelizmente não deu, vamos partir vamos seguir em frente, né? Mas com certeza ele está por dentro destruído, como a mãe também. E isso, eu acho que é bom, porque ele dá uma força para a mãe, tem que ter essa pessoa para dar o consolo para a mãe, para estar do lado da mãe ali, incentivando, motivando, ajudando no luto, né? Eu acho que é muito importante. E vocês têm uma equipe multidisciplinar na UTI ali? Tem um psicólogo? Alguma tem também, né? Temos uma equipe multi, né? Então tem o psicólogo, tem o assistente social. Que fica ali junto o tempo todo. Que nos auxilia muito nessa parte emocional. E a equipe, né? Normalmente eu falo que a enfermagem ali é tudo, né? É toda essas profissões. É o assistente social, é o psicólogo, porque é a profissão que está mais junta com a mãe ali, a mãe é junto com a família, os pais com os avós, e então eles acabam se abrindo com a gente, se abrindo com a enfermagem. É um vínculo, né? E acaba criando esse vínculo, e é muito legal, porque
Depois é como eu te falei, eles vão lá e dão um feedback positivo, que está tudo bem, que a gente partiu, que a gente está procurando ajuda para a próxima gestação, se vai dar tudo certo. Eu imagino como deve ser o ambiente, assim, quando a felicidade, quando uma família sai, assim, né? Quando sai a mãe, o pai e o bebê, assim, Toda alta é uma festa, deve né? ser, é sempre o pai, a mãe, o filho saindo, Os todo mundo despedindo de avós, os vocês, irmãos obrigado, vão né? tudo pro hospital e é muito legal isso, porque a gente vê a união da família, é muito legal, né? E a gente acaba fazendo parte disso, né? Fazendo parte da família. É, porque os primeiros dias daquela vida, né, foram ali. Foram ali. E Foram ali e inicialmente foi de apreensão, de medo. Depois que o bebê começa a melhorar, como eu te disse, a grande maioria, eles começam a ficar esperançosos e cada grama que ganha no dia seguinte, pós aham, perda, perdeu 10 gramas, nossa, amanhã, ganhou 20 hoje. Então é um saldo positivo nesses 2 dias, então aham. é motivo de felicidade. Quando o bebê nasce muito prematuro, a família faz o mêsversário dentro da UTI, a gente faz um enfeite, faz um mimozinho ali para eles, e as Aham. meninas são ótimas nisso, né? Lá na minha equipe tem uma técnica diarista, tem as enfermeiras plantonistas, as técnicas plantonistas, então os médicos, fisioterapia, serviço social. Então a gente se une, faz uma comemoração de mêsversário e aquilo ali é uma festa, ainda mais quando está tudo bem. Então tem bebê que passa com a gente 3, 4, 5 meses. Então acaba criando um vínculo mesmo. Vínculo Né? na família inteira, né? É muito Assim, gratificante quando chega esse momento da alta. Então é muito comemorado e a gente fica sabendo ainda um mês após a alta como que está a criança, como que está o ganho de peso, como que está a família. E graças a Deus a maioria das vezes só chega notícia boa, né? isso. E a gente comemora junto com eles. Isso deve ser muito bom, né? E como que é, falar em ganho de peso, essas coisas, como que é o aleitamento materno lá dentro da UTI neonatal? Vocês incentivam o aleitamento o materno mesmo? Como funciona isso? A mãe consegue amamentar o bebê ali? Ou tem que ser um leite que não é o materno mesmo? Como é? É uma dúvida frequente das Como tem que puérperas, né? ser? Ela vai conseguir sair o bebezinho, ir para casa e conseguir levá-lo direto para o peito, porque ela aprendeu que o melhor leite é o leite dela. Isso. Como é que vai ser? De novo, é um medo, é uma Uhum. dúvida. Ela acha que vai ser muito difícil. Isso tudo atrapalha bastante a produção do leite. A insegurança, o medo, aquele temor que, como você disse, fala que vai para a UTI, fala que vai para a CTI, existe esse medo, né, da perda. Uhum. E, inicialmente, a puérpera não tem leite, vai estar descendo o colostro ainda, e muito pouquinho. E aí, o que a gente, como enfermeiro, faz? A fonoaudióloga, a assistente social dá esse apoio do aleitamento materno. Não é possível um aleitamento materno neste momento, mas você pode ordenhar o leite e 2 ml faz diferença. Então a equipe entrega o material, a gente faz, tem uma técnica que tem que ser dentro do setor para evitar contaminação, então dá toda a paramentação necessária para a mãe fazer a ordenha. E ali ela faz a ordenha, a gente já envia para o lactário, e aí o lactário faz a separação do que o bebê precisa, do que está prescrito para o bebê mamar naquele momento, né, as mamadas, e vai por sonda, quando não é possível, via oral, e quando via oral, a gente, mesmo com a mãe não estando presente, porque ela não vai conseguir estar presente o tempo todo, cesariana, ela vai ficar com dor inicialmente, então a gente incentiva a ordenha e oferece ao bebê as mamadas com o leite da mãe. Quando isso não é possível, a gente tem as fórmulas, né, lácteas, que a gente chama que é até um medicamento. Então, existe fórmulas para qualquer tipo de
bebê, qualquer necessidade que o bebê tenha, a gente tem uma gama de fórmulas que pode suplementar o leite materno. Ele vai substituir integralmente? Nunca vai. A gente vê um avanço imenso na tecnologia e o UTI neonatal é muito tecnológica, é um setor onde a tecnologia nos auxilia muito ao cuidado, ao RN, desde monitorização, manter a temperatura, que é o primordial no bebê, inicialmente. Então, isso tudo é dado para o bebê e a tecnologia nos auxilia muito. E o que não é tecnológico e que é essencial é o leite materno. Então, isso é muito incentivado dentro de todas as UTIs neonatais, com certeza. E o profissional de enfermagem ele está ali do lado, ensina as técnicas de ordenha do leite. Quando o profissional não está... Porque enfermagem é 24 horas. E nem sempre o fono tá junto. Ele não fica de plantão 24 horas. Infelizmente, né, é a realidade de todas as instituições. E aí, quando não tem, é a enfermagem que faz esse trabalho. Aí vai ser a enfermagem que vai orientar, ajudar a mãe a fazer, ajuda, né? As técnicas. A fono vai dar a primeira orientação, Isso. vai auxiliar nas primeiras vezes, né? E depois a enfermagem continua. A enfermagem Mas, como eu te falei, dependendo da hora, de tudo que está acontecendo, final de semana, enfermagem. A enfermagem está ali do lado o tempo todo. Enfermagem, inclusive, eu estava vendo uma reportagem. A enfermagem, em alguns países, ela é condecorada como os militares que vão para a guerra, né? Então, assim, a enfermagem, se nós soubéssemos quão valorizada é a enfermagem em outros países, né? A gente não tem noção, né? Muitas das vezes a população não tem não faz essa ideia, né? Não tem noção de quão importante né, o enfermeiro, o técnico de enfermagem. A gente não valoriza, né? A enfermagem ela tem um papel fundamental na saúde, né? Hoje, com a pandemia, né, que a gente pôde presenciar, infelizmente, ainda está presenciando, porque não acabou, mas que reduziu muitos casos, graças a Deus. Então, a gente pôde observar que na pandemia a enfermagem é aquele profissional que vai estar ali do lado do paciente. É ele que vai fazer tudo que o paciente não consegue fazer. Então, se ele está limitado a um leito, ele está restrito a um leito, sedado, entubado, o que você faz quando acorda e o que você faz quando você dorme, é tudo que você não vai estar conseguindo fazer, a enfermagem que vai fazer. Então, é higiene oral, pessoal, todas as higienes, banho, né? tudo a enfermagem que vai fazer. Então, claro, com o apoio da equipe multi, mas quem vai cuidar diretamente do paciente, né, que se falou enfermagem, a gente pensa logo na palavra cuidar, é a enfermagem. É quando você está mais vulnerável, né? Exatamente. Isso é... E a gente tem que lembrar que não só, né, na fase adulta. Então, assim, a fase, né, o neonatal, assim... Imagina desde que o início da vida. Desde o início, em todas as fases da vida. Então, Exatamente. a gente tem que ter a noção, né? A população tem que ter essa visão da enfermagem, exatamente. Né? Quando nasce e quando morre. Quem vai preparar, infelizmente, todos nós vamos morrer. Então, a gente está vivo, é uma passagem. A vida é uma passagem. Então, na morte, quem vai preparar o corpo também vai ser o enfermeiro. Também vai ser. A gente tem que ter essa... a gente fala que é igualzinho no momento do parto, né? As pessoas falam assim, a doula é a primeira que entra e a última que sai. É mais ou menos isso, né? O enfermeiro vai ser o primeiro que vai estar ali na sua vida, né? Isso. E vai ser o último que vai sair também. Então, da parte da equipe médica, a primeira pessoa que vai estar com você, que vai estar ali perto, é um enfermeiro, e o último que vai sair do seu lado também é um enfermeiro. Então, a gente tem que ter essa noção, né? A população tinha que valorizar mais, né? Com certeza. Quais são as principais patologias que internam crianças na UTI? Icterícia, infecções, ganho de peso. Isso. Né? A icterícia neonatal é muito comum. É uma internação rápida, faz o banho de luz.
E aí tem que ter uma internação dentro da UTI neonatal, porque, como a gente está falando sobre cuidado, então tem que ter todo um preparo, um cuidado com a pele, com o aquecimento, com o ganho ponderal. Então o bebê pode ficar ictérico por uma baixa ingesta ou por uma incompatibilidade sanguínea ali. Então, se ele ficou ictérico, ele vai para a UTI neonatal para fazer o banho de luz, porque ele tem que estar monitorizado, ele tem que estar realizando balanço hídrico, tem que estar realizando o controle de ingesto e de perda do bebê. Então, é de suma importância a internação na UTI e muito importante também o cuidado nessas 24, 36 horas que vai ser de banho de luz para manter o bebê pronto para alta após o banho de luz. Outra patologia que a gente observa muito em internação são dos prematuros, né? Então, ou bebês a termo que nasce com um diagnóstico que a gente chama de taquipneia transitória do recém-nascido. O que é isso? A taquipneia transitória é uma taquipneia, um esforço respiratório que vai ser transitório. E normalmente os bebês precisam de suporte de oxigenoterapia, um suporte suplementar para passar essa fase transitória e aí sim poder começar a mamar, começar a pegar o seio da mãe e graças a Deus a gente vê muito poucos casos de taquipneia transitória que persiste, então deixa de ser transitória e persiste. E normalmente tem outras causas, que aí a gente começa a entrar em outras patologias, como sepse neonatal. Muitas vezes a causa a gente descobre depois de uma infecção urinária na gestação, né, materna, e outras doenças que a mãe pode ter adquirido durante a gestação e aí acaba repercutindo no bebê. Então o bebê às vezes ele nasceu com uma taquipneia transitória, então a gente acha que aí quando vai conversar com a mãe, vai fazer a anamnese, observa algumas coisas que podem estar levando à persistência daquela taquipneia. E às vezes ela não relatou no pré-natal. Não relatou no pré-natal. Para a sua equipe, né? Isso, de repente para a enfermagem informação ali do postinho, ou então para o próprio médico Exatamente. dela. Ela omitiu aquela informação, Isso. né? Então, assim, que são coisas super importantes, super né? importantes. Às vezes ela acha, não é tão necessário, né? Eu estava conversando com uma conhecida minha e ela até perguntou, o que você acha? Leva ou não leva? A menina que ela estava acompanhando estava com a pressão 14/8. Aí ela falou assim, tá com pressão 14/8. Eu falei, mas tá de quantas semanas? Ela, 40 mais 3. Estava de 40 semanas mais 3 dias. Aí eu falei assim, por que ela ainda não foi para... Por que ela não foi para a maternidade? Porque ela já está com a pressão, essa pressão está persistindo. Ela feriu em casa, mas ela acha que não está tendo contração ainda. Falei, cara, mas a pressão está meio estranha. Tá subindo, né? Aí ela falou assim, não, mas... Aí eu falei... Aí a menina falando, mas ela é minha conhecida, a menina também é doula em São Paulo. Aí eu falei assim, gente... parece que assim... Aí vai chegar no hospital. É informação, né? Vai chegar no hospital, tá com um eclâmpsia. E às vezes não vai passar essa informação. Isso. E aí vai ter o parto, vai chegar uma complicação. Pode e aí pode o bebê, chegar, né? de repente... Esse caso é de uma pré-eclâmpsia. Não considera porque ainda tá 14, mas tá subindo. Tá subindo, se mas de não repente pode se tornar. Né? E de repente ela teve alguma coisa lá no início da gestação e ela não informou para a equipe. Isso aí. E de repente essa doula que está acompanhando ela agora só no final não sabe que ela teve alguma situação lá no início, né? Aí eu falei, mas por que 40 mais 3, 40 semanas mais 3 dias, hein? Não tô entendendo, por que ela não foi para o hospital? O que está acontecendo? É muito... A gente vê ainda algumas pessoas com pouca informação, né? Muito. E quando não faz o acompanhamento correto, com pré-natal, com obstetra, né, com médico, complica porque depois quem vai sofrer vai ser a criança e acaba que a mãe sofre junto. Sofre junto, a família família inteira, toda. né?
Aí sofre a Exatamente. mãe, sofre o pai, sofre os avós, sofre... a criança sofre mais ainda, né? Com certeza. Porque Bate aí- aquele arrependimento que, infelizmente, Por que que eu não fui antes Por para o que que eu não fui hospital? antes? Por que que eu não falei para as pessoas, né? Por que que eu não disse que eu estava sentindo isso? Então, assim, isso. tem coisas que não custa, né? Falar é tão mais simples, né? Com certeza. Então, Então, é isso, é informação. é. Passe informação para o seu profissional, para o médico, tem muita gente que acompanha com enfermeiro Uhum. pré-natal também, então passe informação para o profissional e qualquer informação que você pode achar irrelevante, ela vai ser essencial para um cuidado maior na gestação inteira Uhum. e principalmente na hora do parto. Exatamente. E pode ser determinante para o bebê descer, né, ir para a UTI neonatal, ir para Uhum. um CTI ou não. Exatamente, né? Tem coisa que é tão simples. A gente, às vezes... E os enfermeiros do postinho, os enfermeiros obstetras, são tão, né? São tão formados, tão informados, são São tão muito atenciosos. competentes, né? Eles conseguem ouvir mais o paciente, né? Porque normalmente a gente observa no serviço público uma demanda muito grande para o médico. E acaba que fica muito paciente quando a gestação não tem risco nenhum, fica com o enfermeiro. E aí, às vezes, que você não é, né? A gestante não é de risco, porque ela acha que não é. E quando o enfermeiro não colhe contou, às vezes, informações, ela observa e encaminha para uma gestação de alto risco. Aham. E isso pode ser determinante, porque aí você pode entrar com uma medicação, você pode entrar com um tratamento precoce e vai ser, com muitas chances, evitadas o parto prematuro. E uma equipe multidisciplinar pode observar essa mulher mais de perto, né? Exatamente. Ter Ela fazer um vários acompanhamento. exames que ela não precisaria fazer se fosse uma gestação sem risco. Né? E aí tudo fica mais fluido, né? Fica muito mais fácil, né? E A às gente vezes fala no hospital, porque a gente fala no hospital que o principal é a comunicação. E a nossa comunicação, isso eu acho que em todos os ramos, né? Todas as empresas motivam, incentivam, fazem muitas palestras para comunicação. Então, a gente erra muito no hospital por conta de comunicação. E eu tenho certeza que em várias empresas, vida, né? vários ramos, na vida, a gente erra na comunicação. Então, às vezes, a comunicação é tudo. Então, se você passa uma boa informação, você com certeza receberá algo de bom em troca, né? Sempre falar é sempre o melhor, né? É sempre melhor falar que não tem problema. E como que é uma rotina, então, na UTI? A rotina é sempre a mesma. A rotina costuma ser sem rotina, né? É sem rotina. A O rotina. UTI neonatal também é realmente um setor que não tem muita rotina. A gente visa muito paciente, então as necessidades do paciente. Então o bebê, quando precisa descer para a UTI neonatal, ele é acolhido pela equipe multi. Então normalmente quem vai estar junto é o enfermeiro, o médico neonatologista, o enfermeiro neonatologista, o fisioterapeuta neonatologista. Então você não adianta achar que qualquer fisioterapeuta vai saber cuidar, qualquer enfermeiro vai saber cuidar, nem qualquer médico vai saber cuidar. Muitas das vezes o médico da sala de parto às vezes não tem o conhecimento técnico do neonatologista. Na região, a maioria são todos formados em neonatologia, pelo menos que a gente tem acesso. Mas em outras áreas, em outras cidades, infelizmente, não se tem. Porque nós temos faculdade, né, de medicina aqui. Exatamente, né? A região é muito rica nessa área. Graças a Deus. Então, a gente tem profissionais especializados. Graças a Deus, a equipe multi tem que ser especializada. Mas então o bebê vai chegar e a gente vai fazer todo o cuidado inicial. E o primeiro cuidado de enfermagem é o cuidado com a temperatura. Deixar com que o bebê perca o menos de temperatura, que ele nasceu entre 36 e 37 graus, a gente tentar manter essa temperatura. A incubadora, como eu te falei, é uma tecnologia excepcional dentro da UTI neonatal, e ela que vai manter esse bebê aquecido. Inicialmente, a gente precisa fazer vários procedimentos, dependendo da gravidade do bebê, e, de novo, a enfermeira e médico e fisioterapeuta atuando até o bebê ser estabilizado. Então, se for necessário primeiro acesso periférico ou um acesso profundo,
vai ser o enfermeiro. O enfermeiro vai cateterizar a veia umbilical, que é o primeiro acesso, se for um bebê que precisa ser cateterizado. O enfermeiro ou o médico, que tem esse know-how, né, que tem essa habilidade, que tem a expertise Essa técnica, do acesso. E depois a gente vai tentar manter essa temperatura do bebê, porque a gente vai fazer os procedimentos e infelizmente a incubadora fica aberta, o berço aquecido não é a unidade ideal, mantém o bebê aquecido, mas não é o ideal. E aí, após toda essa admissão, que os pais ficam ansiosos, principalmente o pai e a avó, que fica do lado de fora da UTI, que desceu junto com o bebê. E assim que a gente acaba os procedimentos, a gente vai conversar com a família, explica tudo o que aconteceu, tudo que está no momento está acontecendo e o que virá. Então a gente tenta passar um prognóstico que nunca vai ser aquilo que a gente vai falar, mas dependendo das condições clínicas, a gente sabe. Bebês menores de 29 semanas são prematuros extremos, então ele vai ficar no mínimo 3 meses na UTI. E as 72 horas iniciais, desculpa, são essenciais, e aí a gente faz de tudo para o bebê ficar estável, mínimo manuseio, quanto menos a gente manipular o bebê, menos riscos de infecção ele vai ter. Ele já tem os riscos materno e do parto, que infelizmente a gente não consegue evitar, já aconteceu. Então dali para frente a nossa responsabilidade manter o bebê livre de infecções hospitalares, e isso a gente consegue com o mínimo manuseio possível. Menores que 32 semanas é um cuidado muito próximo disso, mas o risco dele de vida é menor, o risco de morte, perdão, acaba sendo menor, né? Então o risco dele morrer é menor. E os bebês menores de 35 semanas são prematuros também, mas o risco ainda é menor. Quando é prematuro, menor de 37 semanas. E dentro da rotina da UTI neonatal, isso tudo é levado em conta. Então, cada bebê é um cuidado diferenciado. Cada realidade, cada diagnóstico, cada peso, cada idade gestacional é levada em conta. Então, se você tiver um bebê menor que 32, 34 semanas, dificilmente a mãe vai poder amamentar, mesmo pela sonda, por conta do peso. Então, está tudo muito prematuro. E aí, o peso para a sonda, a mãe para amamentar, então, como é? A mãe, acima de 1,8 kg. 1,8 kg. Isso aí é uma orientação do Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, mas tem outros autores, tem outros órgãos que orientam com mais peso, tem acima de 1,9 kg, tem gente que faz com menos, outros protocolos, que acima de 1,6 kg já pode amamentar. Então, nós, dentro do serviço onde eu atuo, acima de 1,8 kg, a gente segue o que o Ministério da Saúde recomenda, acima de 1,8 kg. E dificilmente esse bebê de 1,8 kg, ele nasceu com 1,5 kg, chegou no 1,8 kg. Eu vou conseguir amamentar pelo seio? Dificilmente, mas vai ser o início, que é importante. Os profissionais, né, a fonoaudióloga, o enfermeiro, ele vai começar a incentivar a mãe, relactação. A relactação, exatamente. E normalmente, o que a gente percebe, a mãe que está conseguindo ordenhar o leite, e aí é o papel que a doula faz muito, né, que é incentivar a amamentação, que é orientar, que é todo esse papel fora da UTI, ela chegou dentro da UTI, é muito mais fácil. Então, você vai conseguir um resultado melhor na ordenha, na amamentação e no ganho ponderal do bebê. É impressionante como a gente observa na prática como o aleitamento materno, o bebê acaba se estabilizando mais rápido, ele ganha peso mais rápido e, consequentemente, a alta é mais rápida. Então, a rotina da UTI é isso. O enfermeiro que acolhe, ele vai provavelmente conseguir o primeiro acesso venoso, porque não vai começar a dieta, um bebê prematuro. Então, o enfermeiro vai programar um catéter epicutâneo, o PIC, famoso PIC. Então, o enfermeiro que vai
posicionar, vai puncionar uma veia, vai levar um catéter até o coração. Para que isso? Porque a osmolaridade das drogas, elas são vesicantes, a osmolaridade do soro glicosado, da nutrição parenteral, que normalmente a gente usa muito na UTI neonatal inicialmente, nos primeiros 5, 7 dias é a nutrição pela veia. Quanto mais precoce a gente conseguir, começar isso, mais rápido o progresso, né, vai ser melhor. Ele vai perder menos peso, e aí, quando ele poder começar a amamentar, a começar a sugar ou passar o leite pela sonda, o ganho de peso vai ser mais rápido. Então, se ele perder, quanto menos ele perder, mais rápido ele vai embora. E é normal o bebê perder aí entre 10 a 20% o peso de nascimento. Eles nascem inchados, né? Eles nascem com aquele edema. E ele vai perder. Aquilo é água. Isso é normal. A gente precisa passar isso para a família fica muito decepcionada quando a gente pesa pela primeira vez pós-nascimento. Nossa, perdeu. Mas até o bebê que não está no CTI, no Perde. UTI, perde. E a família fica arrasada. Acha que não está dando... vez que foi. O mamar não está legal, o leite materno não está sendo suficiente. Sempre, é isso mesmo. sempre. Ai, levei no... Meu Deus, e aí? Como é que foi? Ai, perdeu, emagreceu. Eu acho que eu não estou amamentando direito. Meu leite é fraco. Não, seu leite não é fraco. Exato. Tá tudo certo, perde mesmo, é assim, A né? natureza é perfeita, por isso que primeiramente o leite é mais ralo, ele precisa ser mais ralo, tem mais glicose que o bebê precisa inicialmente, então é isso que precisa, é glicose. E depois que ele vai precisar de carboidrato, de lipídio, gordura e tudo que vem dentro do leite materno, graças a Deus. Vai dar tudo certo, mas é assim, todo mundo pensa, né? Ai, meu Deus, emagreceu meu filho. Isso. Calma, vai emagrecer, é assim mesmo, emagrece para depois engordar, né? Exatamente. Mas toda mãe é tudo igual, né? Tudo igual, E dentro da UTI ela tá com medo. Então a rotina que a gente estava falando é isso. Primeiramente, é a estabilização do bebê. E o enfermeiro vai, junto com o profissional médico, a equipe multi, a gente vai discutir qual vai ser o que a gente vai seguir naquele bebê, qual vai ser a conduta, o que a gente vai fazer nos rounds que a gente faz. E aí a gente traça e executa. E a enfermagem, tanto o enfermeiro como o técnico de enfermagem, são os profissionais que vai estar ali realizando tudo que a gente traçou como conduta. E vai seguindo esse plano para poder ter o quanto antes essa alta. E os cuidados são intensivos mesmo, de 3 em 3 horas, leite ou na sonda, ou via oral, ou medicação, o tempo todo, um profissional dentro da UTI, o tempo todo manipulando o bebê. E quando não está manipulando, eu digo manipulando, eu falei de mínimo manuseio, mas vigiando ali, vigiando, de olho o nele. mínimo manuseio, mas muitos são necessários. E aí, quando não está nessas de 3 em 3 horas fazendo alguma atividade com o bebê, ele está olhando o monitor, vendo a atividade do bebê, se está melhorando a parte respiratória e vai relatando, conversa com o médico e a cada dia tem uma evolução e que a gente sempre espera positiva, e quando tem alguma coisa negativa a gente consegue ver com antecedência antes de agravar aquele problema. Então a gente observa um bebê hipoativo, olha, ele não estava assim ontem, a gente já faz um rastreio, normalmente a gente já pega uma infecção antecipadamente, e já começa um tratamento antecipadamente. Então a enfermagem é aquela coruja ali que fica olhando legal, o tempo todo para o paciente. É por isso que a gente fala, né, o CTI, às vezes muitas pessoas falam, né, o CTI é o melhor lugar do hospital, né, o UTI é o melhor lugar do hospital, porque tem pessoas, tem enfermagem o dia inteiro, né? O tempo todo tem alguém olhando. Isso é o mais importante, né? Se alguém precisa de um médico, de um enfermeiro para cuidar de criança, o UTI neonatal. E esses dois vão estar com certeza. Tem alguém ali, não tem jeito, né? Exatamente. Fisioterapeuta também, atualmente, hoje é um profissional que está bem presente dentro da UTI, mas o cuidado, a emergência, como normalmente vai no UTI neonatal. Aí que está ali o dia inteiro. É o suporte do hospital. Por falar é porque a gente falou do bebê PIG, né? Que o bebê PIG, ele nasce, pode ser a mãe que fez uso de álcool, fez alguma coisa que negligenciou a informação.
O bebê Gig, ele que é o grande, né? Que ele Isso. nasce um Grande pouquinho para a idade maior por causa gestacional. da diabetes gestacional, ele nasce um pouquinho mais cansado, né? Ele nasce cansado e ele tem uma dificuldadezinha para amamentar, né? Tem. Ele nasce É uma cansadinho até verdade. para Isso. amamentar. O bebê Gig normalmente também tem a ver com a gestação. Então, a mãe, e o principal fator que um bebê pode nascer grande para a idade gestacional, e aí com a continha que fazemos lá, um percentil Percentil acima também. de 90, normalmente está associado à mãe diabética, né? A diabetes. Então, e qualquer tipo de diabetes gestacional, enfim. É claro que pode ter outras coisas, hipertensão arterial, mas normalmente o que a gente vê mais comum é diabetes. E como esse bebê, quando ele precisa ir para a UTI neonatal, é o que você disse. A gente posiciona, aquece, aguarda, porque normalmente essa taquipneia, esse cansaço aí é transitório também, e é o público que a gente vê mais dentro da UTI neonatal, é um Gig com taquipneia transitória, a gente vê muito. E as pessoas às vezes olham e falam assim, nossa, mas é tão Tão gordinho, grande. por que que tá aqui no CTI? O pessoal né? fala, tem umas coisas que a gente fala nos bastidores, né? Que é aquele, bebê grande e bobo. Bebê grande e bobo, mas é muito comum, infelizmente. E também o prognóstico costuma ser bom, ser rápido. A gente precisa ficar monitorando a frequência respiratória, a temperatura e principalmente a glicemia. Bebês com esse tipo de diagnóstico, eles tendem a fazer hipoglicemia, tanto o PIG quanto o GIG, mas o GIG tem um risco maior, né? E aí a gente normalmente precisa de um acesso venoso inicialmente, deixa o bebezinho quietinho lá, às vezes até começa com uma dieta, se a mãe não puder amamentar, a gente já coloca uma fórmula na sonda, quando precisa da sonda, quando não precisa vai via oral, mas normalmente eles nascem taquipneicos, então um risco de dar alguma coisa via oral. Então a gente passa uma sonda, faz o leite e funciona o acesso periférico quando precisa, quando não a gente consegue controlar tudo pela glicemia capilar e aí quando começa a ficar os níveis aceitáveis a gente vai espaçando as furadinhas no pé do bebê para poder ver. Que aí já está mais estabilizado, já conseguiu uma caloria boa no leite e o bebê está tolerando. Então a gente precisa saber se tudo que a gente está oferecendo o bebê está tolerando. É muito comum, ou no PIG ou no GIG, os bebês não tolerarem a dieta por algum tipo que, como eu te falei, tem uma infecção associada aí que ninguém sabia, que ninguém relatou. E aí começam algumas complicações, então a gente faz esse monitoramento, pela ingesta, pela urina, pelas fezes, né? Então, pelas eliminações e a ingesta do bebê. Então, o bebê Gig é isso. Normalmente ele fica taquipneico nas primeiras horas e a gente tem que ficar sempre de olho nos sinais vitais, porque a primeira hora é de suma importância e depois, quando a gente começa a controlar, a gente vai passando. E aí, normalmente é cesariana, 12 horas depois a mãe consegue, 8 horas depois a mãe consegue visitar o bebê e ela fica apreensiva e às vezes essas 8 horas, ela, nossa, meu bebê não estava assim, agora ele já está ótimo. É porque foi nas primeiras horas e aquele momento ali ela já até consegue amamentar na maioria dos casos. Ela já fica mais tranquila. E ela já fica mais tranquila. Fica mais tranquila e consciente, né? Exatamente. E aí vem aquela também. Podia ter falado alguma coisa que eu não falei para a enfermagem, né? Para o médico. O arrependimento. Vem aquelas coisas, né? E tem alguma história, teve uma história que você me contou, 2 histórias, né? Que da mesma época que as crianças nasceram bem abaixo do peso, né? Isso. Que foi bem marcante, que eu ia te perguntar, tem alguma história que te marcou? E eu acho que essas duas... Vários casos, essas duas que a gente estava conversando, e tem outros casos. Então, a gente tem bebezinho, graças a Deus, na história lá da UTI, que nasceu com 500, 600 gramas, e hoje aí tá com 14, 15 anos, a gente encontra na rua e fica super feliz de ver. E a gente não reconhece, 500 claro. 500 gramas acontece bebê muito pequeno. Recentemente a gente pôde observar a importância do leite materno no prognóstico do bebê dentro da UTI. O que vai ser determinante na alta
ou na permanência do bebê. Uhum. Então, bebês que nasceram com faixa de peso muito próximos, com idade gestacional muito próxima, não me lembro exatamente, mas era menores de 30 semanas, um que era 28 semanas e 5 dias, outro era 29 semanas e 3 dias, alguma coisa assim. Uhum. E uma mãe conseguia. Era uma mãe que chegava, ficava quietinha na dela, dava bom dia, sentava lá próximo da incubadora dela. E é uma coisa que a gente sempre... uma das rotinas da UTI neonatal que eu esqueci de citar, é que a gente vigia muito a infecção. Então, a mãe que entra, ela vai lavar a mão, vai tirar todos os adornos, vai lavar a mão, vai perguntar se está tudo bem com ela. Se ela falar que está com um pouquinho de resfriado, a gente oferece uma máscara, a gente não pode impedir, mas a gente fala dos riscos. E ela entra, fica pertinho do bebê, e essa mãe ela ficava quietinha na dela, pediu material para a ordenha do leite, a enfermagem já oferecia, já auxiliava, e a primeira semana a gente precisava ajudar, depois ela já estava super adaptada àquele procedimento, sabendo fazer muito bem, ordenhava um grande volume de leite, que durava aí bastante, às vezes sobrava, e o bebê... Empenhada, realmente, né? E ela vou tirar meu filho daqui. Chegava, bom dia, e super calmo, perguntava se estava tudo bem, mal perguntava se o bebê ganhou peso, então o bebê foi embora rapidamente. E outro caso que a mãe, por algumas comorbidades, ela não conseguiu amamentar logo no início, e tudo isso, ela precisou ficar internada na UTI, também pós-parto, teve o parto por conta de uma pré-eclâmpsia, igual você citou, e ela precisou ficar na UTI em observação. Ficou lá umas 12 horas e depois ela conseguiu ver o bebê dela. Ela não conseguiu amamentar por todo essas comorbidades, por tudo que ela passou na gestação, e a gente sabe que ela não se cuidou como deveria, e esses detalhes a gente pega sempre na anamnese, sempre na conversa com a mãe, e ela não conseguiu amamentar. Então o bebê ficou internado muito mais tempo. Hoje ele precisa de cuidados muito mais intensivos, mesmo pós-alta, do que o colega que conseguiu, né, o amiguinho lá de UTI que conseguiu. Da mesma época. Da mesma época. Então a gente observa muito, e aí a gente E essas duas mães estavam na mesma época, sendo orientadas pelas mesmas pessoas. Só que uma amamentou e a outra não. E a outra não. A diferença, de repente, nem tá só na amamentação, né? Mas no pré-natal. No pré-natal. É um conjunto. Nem só, né? Conjunto, né? Porque lá no pré-natal ela já não teve a eclâmpsia no... Exatamente. Ela já era hipertensa, e aí ela não se cuidou, ela não melhorou os hábitos de vida dela, então ela não conseguiu realizar tudo que foi indicado para ela realizar pelo médico, pela equipe multi. Eu sei que ela foi acompanhada por uma enfermeira obstétrica, cuja a gente conversa sobre essas pacientes, e aí a gente vai observando a diferença, quão importante o pré-natal, o pós-natal. Então é um conjunto que, a partir do momento ali da concepção, quando o casal planejou ter o filho, eles já têm que estar cientes de tudo que eles vão ter por vir. Né? As mudanças, na vida. As mudanças. Eu recebi aqui a Roberta Guetti, não sei se você conhece, a nutricionista. Não. Roberta Guetti, ela estava falando, né? O bebê, muitos casais, antes de engravidarem, os dois se preparam, os dois fazem uma dieta alimentar, porque antes da concepção é 50%, 50%. Exatamente. Então, assim, os dois têm que estar saudáveis. Exato. Então, assim, e depois da concepção, é tudo da mulher. Então, a mulher tem que manter uma alimentação muito saudável. Isso. Porque é 100% o corpo dela. Isso. Então, o bebê é altamente dependente de tudo que ela ingerir, de tudo que ela pensar. Tudo, exatamente, até do que ela pensa. Isso. Então, assim, os sentimentos, pai, né? E o companheiro é essencial nisso. Então, exatamente, da mulher não se sentir... Ele tem que entender tem que acolher todas as mulher, mudanças, né? no corpo que a mulher vai ter. Então, é difícil, uma fase difícil, a mulher fica super sensível, né?
Então eu Muitas passei por ficam isso muito 2 vezes. estressadas, Eu passei né? por isso 2 vezes. É. Então ela tô com desejo, tenta fazer tudo que ela pede. Às vezes poxa, 10 horas da noite ela tá me pedindo isso agora, mas é a sua parte dentro do projeto que vocês planejaram, que é ter um filho, né? Enfim, E aí é, esquece, depois disso nunca vai mais passar, você vai né? nunca mais É você vai. só essa noite, né, que ela pediu isso, né? Não vai ser para E sempre. ela tá tendo, o fardo dela é um pouco maior, né? Quer dizer, bem maior, É, que é carregar o filho, que é se cuidar, que ela tentar evitar tudo que de ruim para ela e pro bebê. Ela vai ter é que estar sempre amor, né? pensando. Isso aí. É, Ela vai e é abdicar muita coisa por dedicação, né? amor. Exatamente, é dedicação, né? E isso Isso aí. é muito importante, né? Muito importante. Não é fácil. E a gente tem essas coisas, né, que muitas das vezes muitas pessoas não entendem, né? E às vezes a pessoa acha que não, é só um cigarro, ou então, eu reduzi muito, eu tô fumando só um cigarro por dia, ou então, não, eu só bebo na sexta-feira agora. Querida, não pode beber. É isso aí. Não pode. São só 9 meses que você não vai beber. Exatamente. Então, assim, deixa para você beber depois. Ou então, assim, E também deixa durante para a beber lactação, depois da amamentação. Exatamente. Muitas das vezes eu falo. É muito engraçado. Muitas das vezes eu falo assim: olha, não pode beber enquanto estiver amamentando. Exato. Um dia desse eu encontrei um casal que o bebê já está com 8 meses, cara, e o marido insistindo. Ela não quer beber comigo. Beber lá com 8 meses. Ela, mas eu não bebo. Enquanto ele estiver amamentando, eu estiver amamentando ele, eu não vou beber. E o marido, mas ela tá muito chata, desde que ele nasceu. Eu pensei, gente, assim... Alguém cara, tem que conversar com o filho é do casal, esse cara, né? Tipo assim... Oi, é a hora de você... alô? Olha só, vou dar uma saída, vai lá com os amigos, toma sua cervejinha com os amigos, mas evita, porque você tem que ajudar, não atrapalhar. Né? Tipo assim, não, e a menina ainda tava num passeio com o cara, ela tava super solícita. Cara, ela ainda falou assim, pô, eu tô no lugar errado. Ela ainda falou assim, eu estou no lugar errado. Porque o lugar era barulhento, tipo, não tinha nada a ver o ambiente com estar com o bebê. Ela falou, ainda não é um passeio para criança, mas eu tô aqui. E o cara querendo que ela bebesse. Aí eu ainda falei assim, tenta entender que depois que vocês têm filho, aí a pessoa, né, tentando, tenta entender que depois que vocês têm filho, sempre assim, um vai beber e o outro não. Tem que ter sempre alguém atento na criança. Exatamente. Aí ele pegou, não deve ter gostado muito do que eu falei, saiu de perto e eu fiquei conversando com ela. Ela falou, ele não entende. Eu falei assim, ela falou, mas enquanto eu estiver amamentando, eu não vou beber. Eu falei, isso aí. Aí eu pensei, gente... E depois vai ser junto com ele o sofrimento, porque tudo que acontece, tudo que a mãe ingerir, ela vai passar para o bebê, muitas das coisas. E se alguma coisa que não fizer bem para ela, vai fazer também muito mal para o bebê. Muitas vezes faz muito mal. E aí é madrugada no pronto-socorro, vai perder sono com o bebê chorando a noite toda, ele não vai saber a causa, ele não fala ainda. Não sabe. Então tem muitas situações... Ele não sabe nem por que ele está sentindo aquilo, né? Não é nem... Ele está sentindo, ele não sabe. Ele também ele não sabe, ele está doendo. O que é? E por que está doendo? Né? Por que ele está sentindo aquela dor de cabeça? E é difícil até para um profissional de saúde diagnosticar isso. Então, tá chorando muito, várias vezes a gente pega bebê que acaba entrando para UTI neonatal e que às vezes era uma situação que não precisava ir para UTI neonatal, mas o médico lá na frente ficou inseguro, ele não tem tempo para investigar a causa, ele pede uma vaga na UTI neonatal. Então você vai ficar internado no CTI às vezes, já não é em UTI neonatal, perdão, né? Na UTI pediátrica, e que eu trabalho numa UTI mista, né? Então a gente recebe os dois públicos. Então a gente vê uma frequência de internações que às vezes, se tivesse sido melhor investigada, talvez não precisaria de uma UTI neonatal. A gente pega intolerância à lactose, intolerância à proteína, alguma intolerância que depois a gente vai encaminhar para um profissional especialista, né? Não, às vezes nem um pediatra, porque lá dentro a gente está com um pediatra. Então a gente já chegou num diagnóstico, é o leite.
A gente tinha um caso agora recentemente, Aham. é o leite. E a gente passou esse leite aqui, que a lata custa R$ 300, e o Aham. bebê ficou bem. Olha, o leite custa R$ 300. E aí a gente vai te encaminhar para um gastropediatra, né, com um profissional especialista, e aí ele vai conseguir chegar no diagnóstico assertivo. Mas a gente sabe que a Que gente é o leite. trocou o leite E deu e certo. deu certo. Então, seu bebê parou de chorar, seu bebê parou de evacuar sangue, seu bebê parou de vomitar Não com tem mais esse leite. assadura, de repente, Não tem né? mais essa dor. Então, tem várias situações em que a gente observa que é um diagnóstico que era para ser mais fácil. E aí, quando você começa a conversar com a mãe, com a família, você observa que é alguma coisa que foi em casa e que depois já é tarde demais. Você vai ter que gastar um pouquinho do seu tempo, gastar um pouquinho mais de dinheiro para cuidar do seu filho. E que é isso. Filho é a vida para ele, né? Quando a gente tem um filho, quando você não abdica suas coisas pro filho, a gente não vai estar cuidando muito bem do filho É pro resto da vida, né? pro resto da vida. Tem que, Sua tem vida que gira em querer, torno né? dele. Tem Gira que em torno querer. das crias, né? E você tem que ter o desejo de ter, né? Não tem como, a gente tem que querer ter o filho. O filho tem que ser um desejo do Eu casal, gosto né? muito, a gente planejava até ter mais filhos, mas infelizmente hoje em dia está muito complicado. Aham. Mas criança é muito legal, né? Você jogar não. bola, igual jogo bola com meu filho, aí eu saio com a minha filha, às vezes a gente brinca de dançar em casa, a gente tem que fazer isso tudo com os filhos, né? Então eu tenho um casal, então tem que ser para os dois, né? Então a gente tem que se dividir. E eu acho que quando a gente decide ter filho, é abdicar de muita coisa para fazer da vida deles boa, feliz, né? E eu acho que a gente tá aí para isso. Quando a gente decide ser pai e mãe, é isso aí. Família, né? Família é isso, né? E isso aí. assim, viver pela família, né? Quando você decide estar na família, não, eu casei para isso. Então, para que foi, né? Exatamente. Eu acho que tem que ser o exemplo, né? Isso aí. Mesmo que o casal não esteja junto, você tem que ser o exemplo. Às vezes o casal separa, mas o filho tá ali, é seu. Tanto mãe quanto o pai. Então, ele tem que abdicar muita coisa para fazer o filho feliz. Eu acho que... E aí depois, quando o bebê, o seu filho cresce, você vai colher os frutos, né? Com certeza, não, com certeza. Isso é fato, né? E não tem como você mudar isso. A gente tem vários lugares que a gente vê isso, né? Que a gente vê que as pessoas realmente colhem esses frutos, né? E às vezes a pessoa fala, mas por que o meu filho não é igual ao seu, não fez assim, não foi assim, né? Queria que fossem assim. Você fala, não, mas o que você fez? Isso. Você fez alguma coisa para que fossem pra assim? Para cativar, para ser assim, né? Não fez. Você deu esse tempo, né? Você plantou, claro, né? Você foi parceiro, você às vezes não fez isso, né? E é o mínimo, são coisas muito simples, né? Que a gente fala. Eu estava falando agora há pouco com o Johninho. O Johninho é menino que trabalha aqui, né? Que é o Johnny. O Johninho trabalha na técnica, né? Eu sempre falo com o Johnny. Aí o Johnny tá grávido agora. Ele é Cibele. Aí eu tava falando assim, Johnny, não perde o banho. Tipo, chegou do trabalho, vai dar banho. Cara, é esse momento que você tá chegando cansado do trabalho. Pega para dar banho junto. Sim, coloca no teu colo. Aí já começa a aproximar, já começa a criar um vínculo, né? Chegou do trabalho, pega aquele banho da noite, o último banho do bebê é seu. Bota ele para tomar banho com você e a SBL já pega para trocar de roupa rapidinho, já. Isso aí. No banho você não vai molhar a criança, não vai ensaboar ele não. É um banhozinho só para ele relaxar para dormir. Então, assim, não precisa ser nada muito, né? Então, assim, não precisa... Nada muito complexo, não é? Não. É para ter esse contato, para ter pele a pele, para ter ocitocina. Já tem essa ocitocina, só de ter essa ocitocina, já tem esse hormônio. Pô, pronto, tá realizado. E isso já criou esse vínculo. Isso é pro resto da vida, né? Isso aí. Não tem jeito. E nesse momento é que você vai olhar pro seu filho vai olhar para você, vai criar aquela
vínculo. aquele vínculo, aquela impressionante como tem Empatia, acontece uma coisa assim que a gente fica, você falou do hormônio, então a gente fica muito encantado com a cria, né? A gente fica muito encantado com o filho, Aham. com a filha. Então a gente nesses momentos, você está falando, esse simples um banho, uma brincadeira, uma troca de fralda, o pai tem que participar disso, né? Então quando ele faz tudo isso, ele fica, eu acho que o vínculo fica muito maior. Então, o meu filho hoje está com 12 anos, ele conversa, mostra, ele tem um pouco de confiança em falar o que ele sente, né? Claro, eu acho sempre que o filho é mais da mãe do que do pai, eu sempre falo isso. O filho tem muito mais confiança na mãe. Normalmente, na maioria das casas, o pai fica muito mais ausente do que a mãe. Então, o vínculo, a confiança é muito maior que a mãe, mas por isso que o pai, nesse momento, chegou do trabalho, ele precisa ficar com o filho, né? E dá vontade de assistir um futebol, dá vontade de dar uma saída, mas procure ficar com seu filho, procure estar em família. O bebê, principalmente na fase neonatal, até os 29 dias, é muito cansativo para a mãe. Então, quando a gente consegue dar um descanso para a mãe, naqueles intervalos que é de 2 em 2 horas, até menos, 3 em 3 horas, mas até menos, de hora em hora, tem bebê que é muito guloso, quer mamar toda hora, e a mãe tá chorando, ela coloca no seio. Uma hora que ela consegue descansar é super valioso, né? Super Um valioso. banho que ela consiga tomar completo, É, para isso aí. ela já é a paz, Já né? é a paz, isso Mas aí. eu falo, igualzinho você está falando assim, a segurança, eu estava lendo essa semana uma revista não, um livro. Estava lendo um livro falando sobre a segurança. O filho, ele tem o hábito de conversar mais com a mãe do que com o pai. Isso, Mas a segurança é muito maior no pai. exato. Porque os filhos preferem muito mais que os pais dirijam os carros. Olha isso, que loucura. Olha só. É verdade, né? E que confiam muito mais que os pais fechem as portas das casas. Isso aí. Olha que loucura. Um E medo, aí num eu bicho, comecei. num mosquito que Mas, tá voando. mas se o pai fechou a porta da casa, é mais seguro do que a mãe fechou a porta da casa. Eu falei assim, como assim, gente? Aí eu comecei a pensar, né? Realmente. E assim, meu pai, quando a gente viajava, meu pai que dirigia o carro. Aí eu pensei, gente, olha que loucura. Isso dá mais segurança, Dá né? mais segurança. E meus filhos assim, falam isso também. O pai que vai dirigir, né? Então, assim, a gente fala isso quando é criança, né? E às vezes a mãe dirige bem, mas assim, a gente fala, o pai que vai dirigir. Aí eu falei, gente, real. Isso é real. Por isso que as duas figuras são muito importantes. Muito. Né? Por isso que a família, o pai e a mãe é importante. A figura, né? Deus fez perfeito, né? É perfeito, é perfeito. Gente, estamos chegando no final, viu? Passou rápido. Passou rápido, passa rápido. Quando a gente fala sobre alguma coisa que a gente gosta, quando é um negócio que a gente, um papo, um assunto, né, gostoso, prazeroso, passa muito rápido, né? Gente, estamos chegando ao fim de mais um Café com a Doula. E foi um papo delicioso. Adorei receber o Gilberto. Eu que agradeço, obrigado pela confiança. Uma honra. Foi delicioso esse papo. Obrigado. Acho que foi instrutivo para muitas pessoas. Acho que muitas pessoas se informaram mais. Para muitas pessoas, com certeza, foi um momento que várias informações desconhecidas para muitos, né? Porque muitas pessoas... Tomara que tenha agregado alguma coisa na vida de alguém, é o objetivo. Com certeza, porque muitas pessoas não se preocupam, né? Em conhecer, da mesma forma que muitas pessoas não se preocupam em conhecer o pediatra do filho antes do parto. Eu sempre falo, gente, procura o pediatra. Muitas pessoas nem pensam, né? Que poderia existir a UTI, né? Nem pensam, só quando acontece, né? Exatamente. Às vezes nem se, de repente, eu falo que, por exemplo, pais de filhos, de repente, que são gêmeos, trigêmeos, que sabe que o filho tem uma chance maior grande, né? De repente ir no hospital que você sabe que seu filho vai nascer, dá uma olhadinha. Vá lá, conheça o setor, conheça a equipe que trabalha lá. Só para... Pode ir. Pode marcar uma visita. De repente entrar não, porque é uma área estéril, né? É uma área que a gente evita grande circulação de pessoas. Mas a gente pode mostrar, nem que seja da porta lá, do vidro,
a UTI, o leito, uma incubadora, para ele começar a se familiarizar. E tomara que não precise entrar. A gente torce para não precisar entrar. Mas se precisar, vai ter uma equipe lá que vai tentar fazer de tudo, vai com certeza fazer de tudo para o bebê, o mais rápido possível, estar na casa junto com os pais, né? No seu lar lá junto com os pais. Ai, que bom. Obrigada, Gilberto, Eu que te mais uma agradeço. vez. Obrigada. Eu agradeço. E para todos vocês, uma boa tarde. E para quem for assistir em outro horário, uma boa noite, um bom dia. Vai ficar salvo na internet. Obrigada para todos vocês, mais uma vez, de estarem assistindo o Café com a Doula. Curta, compartilha e comente. Um abraço.